Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de março de 2020. O Brasil precisa de mais regulação e fiscalização de agrotóxicos, não menos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa divulgou no dia 11 de dezembro um relatório com informações preocupantes sobre alimentos comprados e consumidos todos os dias pela população brasileira. Os técnicos da Anvisa coletaram mais de 4.600 amostras de alimentos em supermercados de quase todos os estados brasileiros entre agosto de 2017 e junho de 2018. Somente o estado do Paraná optou por não participar do estudo. Eles testaram 14 alimentos populares entre os brasileiros: abacaxi, alface, arroz, alho, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. Quase um quarto das amostras analisadas foram consideradas insatisfatórias, ou seja, continham resíduos de agrotóxicos que ou excederam os níveis permitidos, ou não são autorizados para aquela cultura, ou que são até mesmo proibidos para uso no Brasil. Resíduos de carbofurano, por exemplo, um agrotóxico proibido no Brasil, foram encontrados em muitas das amostras coletadas. Especialistas em saúde dizem que o carbofurano causa náuseas, vômitos, diarreia e outros sintomas de intoxicação aguda. A Anvisa proibiu o carbofurano em 2017. Outro agrotóxico encontrado em amostras de alface é a atrazina, que a União Europeia baniu em 2003 por seu impacto na gravidez e no desenvolvimento humano, além de seu potencial cancerígeno. Ainda assim, ele é permitido no Brasil. O site da Anvisa distorce os resultados, anunciando que os alimentos vegetais são seguros para a população consumir. Mas os números e a ciência dizem o contrário. De forma surpreendente, o estudo também mostra que os níveis de resíduos de agrotóxicos nestes alimentos estão subindo, e não descendo. Isso corresponde ao aumento no uso de agrotóxicos nos últimos anos, relatado pelo próprio governo, bem como um aumento nos casos de intoxicação aguda por pulverização de agrotóxicos. O estudo da Anvisa cobre um período anterior ao presidente Jair Bolsonaro assumir o governo, mas inaugura uma era de submissão ao poderoso lobby do agronegócio, em detrimento do meio ambiente. Durante seu primeiro ano como presidente, Bolsonaro reduziu a fiscalização ambiental, enfraqueceu a atuação de órgãos ambientais federais e criticou duramente as organizações e indivíduos que defendem as causas do meio ambiente. Ao mesmo tempo em que se verifica um aumento das evidências quanto aos problemas advindos do uso descontrolado de agrotóxicos, o governo acelera a aprovação de novos agrotóxicos ou produtos genéricos de substâncias já existentes. Novas regras aprovadas pela Anvisa neste ano definem risco de morte como o único critério para classificar um agrotóxico como extremamente tóxico. Membros do Congresso e apoiadores do governo Bolsonaro estão pressionando por políticas que enfraqueceriam ainda mais a regulamentação dos agrotóxicos. Até este ano, o Congresso ainda considerava um projeto de lei que comprometeria a fiscalização, inclusive reduzindo o papel dos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde na aprovação de agrotóxicos. O projeto de lei não foi aprovado, mas é possível imaginar que alguém vai tentar apresentá-lo novamente. O relatório da Anvisa foi publicado no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um dos direitos celebrados nesse dia é o direito à alimentação, que inclui o direito à segurança alimentar. Outro é o direito à saúde, que depende de um sistema de abastecimento alimentar decente e bem regulado. Para garantir estes dois direitos é necessário assegurar níveis seguros de toxinas, bactérias e outras substâncias que podem tornar os alimentos prejudiciais à saúde. As enormes plantações de escala industrial no Brasil utilizam agrotóxicos e herbicidas.
A pressão para desregulamentar essas substâncias é intensa. Mas autoridades e legisladores precisam mostrar coragem e exigir padrões agrícolas seguros para proteger os direitos à alimentação e à saúde de todos os brasileiros. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, livro Filosofia Espírita, volume 14, esclarece que a necessidade de alimentar-se existe em todos os mundos. No entanto, cada mundo habitado tem a sua alimentação específica, tudo é de acordo com a evolução já alcançada. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde se misturam espíritos encarnados de várias classes. A alimentação desses espíritos é grosseira, e das mais grosseiras, mas, depois da seleção que há de vir, pela força do progresso, o planeta passará a ser um mundo melhor. Melhorando, tudo muda, e necessariamente a alimentação haverá de ser mais leve, visto que o organismo modificará o seu sistema de assimilação. Em mundos superiores, o organismo já obedece a um sistema de assimilação mais espiritualizada, de modo que o corpo ingere uma comida mais fluídica, o que não acontece na Terra, onde se enche o estômago de vísceras de animais, peles torradas, e mesmo o sangue dos seus irmãos menores. A alimentação perdeu a sua naturalidade, a lei foi violada e as consequências expressas em duros sofrimentos. A inteligência nos mostra as mudanças que se processam na alimentação dos homens, como está surgindo interesse maior pelas frutas, pelas sementes e pelo verde. E são mudanças rápidas. Isso é o progresso. Matar o animal nos dias atuais já se encontra no plano do condicionamento e não mais por necessidade insuperável de se alimentar. Hoje o homem já pode viver sem as vísceras dos animais à mesa, porque o milho e a soja substituem, havendo também abundância de vegetais comestíveis em toda a terra. Ainda existe o veneno dos tóxicos nas lavouras, utilizado por ganância ou ignorância. No entanto, o tempo vai conscientizando os filhos da terra, mostrando-lhes que somente a natureza pode alegrar ao homem, pela sua pureza, na maturidade da sua vida. Lucas, no capítulo 12, versículo 12, nos fala o seguinte: para compreendermos melhor o que devemos falar e buscar para nossa paz, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo são os espíritos de luz, que movimentam as bocas dos homens para ensinar-lhes a dizer as coisas certas, e ensinar-lhes a buscar essas coisas, como no caso da alimentação, das vestes etc., como estão fazendo agora. A alimentação está mudando, alguns missionários de Jesus, até mesmo sem religião definida, empregam seu tempo para ensinar os homens a comer, a beber, enfim, as regras do princípio único do universo, de modo que traga harmonia a todas as criaturas que tiverem ouvidos para ouvir. O homem vive fisicamente porque come, e se comer bem, viverá bem. O pecado, no dizer dos próprios homens, entra igualmente pela boca, contrariando a natureza. A Terra está caminhando para a harmonia, porque as criaturas estão modificando seus próprios conceitos de vida. O médico de amanhã, primeiramente irá perguntar ao doente de que ele se alimenta, depois o que ele pensa e o que ele faz. Por último, é que virá o remédio, para ajudar a reação reformadora. A felicidade está na harmonia mental. A doutrina dos espíritos foi uma bênção de Deus, para ensinar as pessoas a conhecerem a si mesmas e vencerem suas próprias deficiências. A luta é difícil, mas nunca é impossível, e é passo a passo que se pode ganhar a estabilidade espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.